Oi, esse é o nosso episódio piloto do podcast Bits e Bytes. Hoje o nosso entrevistado é o Sandro Martins, nosso querido professor. Então, boa noite, Sandro, para nossos ouvintes. Boa noite, tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, né, de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, viu? Agradeço toda a equipe aí pela recepção. Bom, para que a gente consiga te conhecer um pouquinho mais, né, a gente vai passar já para as perguntas. Bom, Sandro, hoje, qual que é o teu ramo favorito na área da tecnologia? A área que eu mais me identifico, que gosto bastante, é a área da programação. Isso justamente por quê? Porque desde pequeno eu sempre comecei a trabalhar com a parte de programação. Sempre fui investigando, resolvendo problemas, construir. Então sempre foi algo que me motivou e muito. E isso fez com que eu buscasse então essa parte da produção e de desenvolvimento. E qual matéria que tu teve uma maior dificuldade nessa trajetória, né, como educador, professor? Depende, né? Acho que a gente sempre, dificuldade a gente sempre vai encontrar, né, em todos os pontos, né? E assim, como que a gente resolve, como é que a gente dribla esses problemas e essas dificuldades. Então, eu sempre costumo dizer que sempre a gente vai encontrar um ponto de dificuldade, algum ponto, né? A gente só tem que ver como eu vou driblar, como é que eu vou melhorar, como é que eu vou resolver, né, essas questões. Agora, quando a gente fala mais em questões de conteúdo ou questões de desenvolvimento das habilidades ou de competências, há mais a parte de redes, por exemplo, que é uma área que ela engloba muita coisa, tem vários pontos mais pontos de cuidado, segurança da informação, os equipamentos, né? O ponto do usuário, que ele também é uma questão que dificulta um pouquinho para nós, por quê? Porque às vezes a conduta dele pode prejudicar, sim ou não. Então são esses pontos assim que de conteúdo que foi uma área que eu menos me identifiquei. E na parte da educação, realmente para mim foi uma descoberta também, foi um processo também muito novo, né? Que me fez eu também me apaixonar. Então eu acabei conciliando as duas áreas que eu mais gosto para poder trabalhar e atuar. Bastante interessante, Sandro. Bom, e voltando para o assunto ali da educação, em que momento que tu percebeu que tu levaria jeito para ser professor, que tu gostaria de explicar o que é a tua vida, né? Gostaria de explicar o que você gosta de fazer. Em que momento que você percebeu isso? Isso foi desde pequeno, né? A gente tinha as nossas aulas e tudo mais. Quando a gente chegava em casa, né? A gente ia brincar com os colegas, a gente brincava de dar aula. Então foi nesses momentos assim, nessas brincadeirinhas, que a gente foi vendo como a gente conseguia se sentir bem ou confortável naquilo. E quando a gente ajudava um colega que estava com uma dificuldade naquele assunto e ele conseguia entender e depois ele ia bem, a gente ficava muito feliz. Então, quando a gente começou a entender isso como um processo não só mais de brincadeira, mas que de repente podia se seguir e seguir trabalhando, foi uma grande conquista, né? Então, logo depois ali, eu comecei a dar aulas aos 17 anos, então foi assim que eu acabei me descobrindo, né? Muito interessante, bem cedo, né? 17 anos. Bom, qual módulo aqui da escola, que tu dá aula, né? Você considera mais importante, ou quais módulos para iniciar o jovem no mercado de trabalho? Essa é a tua pergunta que eu acho que é bem interessante. Assim como eu concordo que a área que eu mais gosto é a parte da programação, eu acho que a área da programação é a área que mais profissionaliza o jovem ou o estudante para a área da tecnologia. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar e desenvolver essa área, melhor. Mais ele vai estar preparado para o mercado de trabalho. Até mesmo porque se hoje a gente for verificar, o mercado de trabalho tem uma exigência muito grande e ele também tem uma carência muito grande de profissionais da área de programação. Então, quanto mais a gente conseguir atuar nessa área, mais a gente resolve uma demanda de mercado. Então, se tu for ver, eles agora tem alguns dados estatísticos que já vem apresentando que está se aumentando ainda mais essa necessidade. Então, existem já alguns programas que o pessoal está querendo já fazer a inclusão de desenvolvimento e programação já para jovens. Isso é muito bom. Se a gente pegar ali, por exemplo, algumas grandes personalidades da área da tecnologia, como por exemplo o Bill Gates, ele sempre diz que uma das coisas que seria importante é que a criança lá desde a quinta série já comece a ver a parte da programação. Claro que não é a mesma programação em formato de códigos e tudo mais, mas sim uma programação
mais voltadas em blocos, ou o que a gente chama de desenvolvimento do pensamento computacional. Para iniciar. Onde ele começa a ver como é que funciona o algoritmo, que é um processo de passo a passo. Como é que eu vou fazer, por exemplo, resolver um problema. Então a gente se assusta muito numa solução. Exatamente. Mas como é que eu quebro esse problema em vários pedacinhos para poder resolver? Se a gente for parar para ver, toda essa parte do pensamento computacional, né, quando ele é aplicado depois direto da programação, isso facilita muito. Mas essa forma de raciocínio, ela ajuda muito para a gente, para quem está começando. Então, para quem está iniciando assim, seria muito bacana. E é por isso que é um dos módulos que eu mais gosto de trabalhar, que é a parte de programação e de desenvolvimento. Como o nosso tempo ele é curto, a gente vai encerrar as perguntas com bate-pronto. Então, tu responde só com uma palavra, tá? Tá. Bom, uma linguagem de programação. Eu sou apaixonado pelo PHP. Um livro. Um livro, tem vários livros que eu gosto, mas eu acho que eu vou pegar já na mesma linha ali. Eu gosto da Bíblia do PHP, então. Bom, e uma área de TI hoje que ela esteja em crescimento atualmente? Que tu vê ela que surgiu recentemente no mercado e já está... Que está crescendo. Eu acho que uma das áreas que está crescendo bastante agora é a área de ciência de dados. A área onde vai permitir que você possa, por exemplo, fazer análise de todas as informações. Então, hoje a gente captura tantas informações e agora o que eu vou fazer com tudo isso? Então, a área de ciência de dados ela está crescendo. Então, é uma área que hoje eu daria essa dica para quem está querendo se ingressar. Bom, já terminando, um jogo. E um jogo, eu gosto, acho que do FIFA. Vou já ir para os jogos de futebol daí. A nossa última pergunta agora, um time de futebol. Essa é clássica, então. Eu sou gremista. Torço bastante pro time do Grêmio. Apesar de que quando era jovem, eu torcia muito pro Novo Hamburgo por ter jogado também na escolinha. Certo? Quer dizer, então, que para os alunos gremistas tem desconto para se matricular aqui na SEG? Não tem isso aí. Bom, Sandra, como o nosso tempo ele é curto, a gente precisa finalizar o nosso episódio. Mas antes eu queria muito te agradecer imensamente pela presença. A gente sabe que não é fácil, 6 horas da manhã estar aqui para gravar conosco, né, podcast. E agradecer mesmo, porque é muito bom de ouvir conosco aqui. Nossos ouvintes com certeza vão adorar também. José, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, compartilhando alguns dos meus momentos, né? E também aí utilizando também a palavra para poder daqui a pouco estar incentivando, né, outras pessoas a seguir para a área. Né? Fico à disposição, quem quiser, né, me buscar nas redes sociais, né, pode procurar a Sandra Martins, a gente vai estar disponível para poder auxiliar e dar o suporte que precisar, tá? E eu que agradeço novamente aí a você aí pelo convite que foi feito, tá bom? Vamos agora para um minutinho dos nossos patrocinadores, que é a unidade SEG de Canoas, uma unidade que vem qualificando já os jovens há anos em diversas áreas de cursos técnicos, como enfermagem, radiologia, administração, contabilidade, informática, massoterapia, análises clínicas, segurança do trabalho, ótica, estética, farmácia, transações imobiliárias. Isso mesmo, a gente tem todos esses cursos aqui. Se o seu jovem ainda não está qualificado para o mercado de trabalho, é a hora de trazer ele e matricular agora na SEG.